Olá, está no ar mais uma edição do Jornal Panorama. Aqui você fica por dentro do que acontece na Assembleia Legislativa. E nesta edição você vai rever as principais atividades parlamentares da semana. A gente começa com o resultado do trabalho em plenário. Quem tem as informações é a repórter Gabriela Zorzal. Essa semana, os deputados aprovaram 2 projetos de lei de autoria do governo. Um deles, uma mudança na forma como os municípios podem utilizar os recursos do Fundo para a Redução das Desigualdades Regionais. O Estado concede da sua receita de royalties 30% para compor esse fundo, que é repassado a 68 municípios capixabas. Outros 10 que têm uma maior receita, não participam desse fundo. Ele foi criado inicialmente por iniciativa do governador Paulo Artung para que os municípios utilizassem 100% em investimento. E o governador atende ao pleito dos prefeitos, encaminha essa casa, nós aprovamos o projeto, sendo que do recurso do fundo repassado a cada município, o município vai poder utilizar 60% com despesas de custeio e outros 20% com as ações de combate e prevenção ao mosquito Aedes aegypti e as doenças que ele ocasiona, como a dengue, a chikungunya e outras. Dessa forma, o governo dá um socorro aos municípios, faz com que os municípios tenham condições de adequar melhor a lei de responsabilidade fiscal, promover o ajuste fiscal, o equilíbrio de suas finanças. A outra matéria do governo aprovada em plenário trata da regularização fundiária de imóveis urbanos. O projeto atinge capixabas com renda familiar de até 3 salários mínimos e que moram em loteamentos de até 500 metros quadrados em imóveis urbanos de domínio do Estado. Muitas famílias vivem limitadas no exercício da sua cidadania, no exercício dos seus direitos, porque tem o seu imóvel não regularizado, tem apenas um recibo e dessa forma fica numa relação precária. As suas transações comerciais, às vezes quer comprar um imóvel melhor, quer se desfazer do seu imóvel, mas não tem escritura. A agência bancária, a Caixa Econômica Federal, abre uma linha de financiamento para melhoria habitacional e essa família não pode usufruir desse benefício porque não tem a escritura. Agora, com o projeto encaminhado pelo governador Paulo Artung, aprovado pelos 30 deputados da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, essas famílias vão poder regularizar os seus imóveis, vão ter a sua escritura e poder usufruir desse benefício. Vai ser uma família no pleno exercício da sua cidadania. Os 2 projetos do governo receberam emendas, por isso seguem para a última fase de tramitação na Comissão de Justiça, que é a redação final. Também em destaque nos trabalhos da semana a criação de uma comissão especial para analisar e apurar a quantidade de servidores comissionados nos poderes e órgãos do Estado. A comissão será formada por 3 membros e deve funcionar inicialmente por um prazo de 180 dias, podendo ser prorrogado. O requerimento para a criação deste colegiado é do deputado Enivaldo dos Anjos. Analisando os pareceres do Tribunal de Contas, o parecer de alerta aos poderes, nós chegamos à conclusão que os poderes estão já ultrapassando o limite de gasto com o pessoal e isso está concentrado mais na criação e na quantidade de cargos comissionados. E com base nisso nós resolvemos fazer uma comissão para apurar e a lei recomenda que no caso de o gasto de pessoal nos poderes estar acima do limite, é a obrigação dos poderes começar exonerando pelos comissionados. E nós estamos levantando essa quantidade, vamos levantar a quantidade de cada poder para poder ver se qual dos poderes que estão com o limite exatamente por causa de cargo comissionado. A Assembleia vai ser fiscalizada também, mas a Assembleia nós temos conhecimento de que ela está na metade do gasto permitido. Quer dizer, a Assembleia poderia ter o dobro de gasto que ainda estaria dentro do limite. Agora nós temos poderes no Estado que já estão acima do limite e isso criando problema, inclusive, para poder dar aumento ao funcionalismo desses poderes em função de que o dinheiro com o pessoal está sendo gasto, não com quadro efetivo, mas está sendo gasto quase tudo com o pessoal comissionado. E a mesa diretora da Casa autorizou a criação de um novo grupo de trabalho, a Frente Parlamentar dos Novos Portos. O Espírito Santo todo está cansado de ouvir, vai construir um porto ali, vai construir um porto ali, acolá, e a gente não sabe onde é que está a verdade. E a Assembleia Legislativa
tem a obrigação de esclarecer a opinião pública o que tem de verdade na construção de novos portos. Por exemplo, fala-se muito na construção do Porto Central de Kennedy. É preciso a gente saber a verdade, para que o povo conheça a verdade. O Porto de Itaipava, que não tinha um tostão do governo do Estado, um tostão do governo federal, e que queriam realmente fazer o porto. Por que não saiu? Qual foi o problema? O que aconteceu? Foi culpa nossa? Foi culpa do governo? Foi culpa do meio ambiente? Foi culpa do governo federal? É preciso esclarecer, porque a opinião pública não sabe mais o que dizer. Por exemplo, e o porto, vamos dizer aqui, de Vila Velha, que é o mais perfeito que existe no estado do Espírito Santo, aqui dentro da Grande Vitória. O que aconteceu? Por que não vai à frente? Então é preciso que a Assembleia Legislativa tenha os esclarecimentos necessários dos empresários, do governo, para que a opinião pública tome conhecimento. Na realidade, o que está acontecendo? O que vem, o que não vem? Quem é que está chutando? Quem é que não está chutando? A verdade tem que ser dita. Nos colegiados da Casa, uma comissão especial e 2 comissões parlamentares de inquérito realizaram reunião esta semana. A CPI da máfia dos guinchos recebeu o advogado Yuri Iglesias. Ele representa 13 taxistas que contestam, junto ao Tribunal de Contas, o processo licitatório de táxis de Vitória. O colegiado também ouviu membros da Comissão Especial de Licitação da Secretaria Municipal de Transportes. O grupo foi responsável pela seleção de 108 licenças para a operação de táxis na capital. Eles afirmaram que agiram conforme as normas previstas em edital. Já a CPI dos Empenhos decidiu solicitar prorrogação dos trabalhos por até 30 dias. O pedido foi feito pelo presidente da comissão, deputado Gildevan Fernandes. Ele afirma ter recebido novas informações e, por isso, precisaria de mais tempo para análise dos dados. Apesar da ampliação do prazo ter sido acatada, o requerimento gerou divergências. Isso porque a reunião havia sido convocada para leitura e votação do relatório, o que agora só deve acontecer na próxima quarta-feira. Representantes de entidades civis de Linhares participaram de reunião da Comissão Especial da Eco 101. Eles cobraram diálogo com a empresa responsável pelas obras e transparências nas decisões sobre a duplicação da rodovia federal. O gerente de engenharia da concessionária afirmou que ainda estão sendo feitos estudos sobre as principais demandas da comunidade. Entre elas está a construção de contorno no trecho da estrada que passa pelo município. Os deputados das comissões permanentes realizaram reuniões ordinárias e também promoveram debates com participação da sociedade. O Colegiado de Saúde recebeu representantes da rede filantrópica e autoridades estaduais da área. Em pauta, os desafios enfrentados pelas Santas Casas e pelos hospitais filantrópicos. Durante a audiência pública foram apontados problemas como tabela defasada e atraso nos repasses financeiros para as instituições. O secretário de Estado da Saúde reconheceu a defasagem da tabela do SUS, mas disse que o governo estadual suplementa os valores. A rede filantrópica no Espírito Santo tem 41 unidades. Elas são responsáveis por mais da metade dos atendimentos do SUS no Espírito Santo. Na Comissão de Agricultura, o tema em debate foi o controle do fungo cigatoca negra, que afeta o cultivo de bananas. O fungo não inviabiliza a produção, mas restringe o comércio para fora do estado. Isso gera impactos negativos, porque 80% dos frutos produzidos no Espírito Santo atendem ao mercado externo. A solução é implementar um sistema de redução de riscos no cultivo. A diretora-presidente do PROCON estadual apresentou à Comissão de Defesa do Consumidor os trabalhos desenvolvidos pelo órgão. Denise Isaíta destacou os resultados do mutirão de renegociação de dívidas realizado no começo do mês em Vila Velha. Também foi abordada a fiscalização de estacionamentos rotativos que recentemente foram alvo de questionamentos judiciais. A Comissão de Educação recebeu a pedagoga Carmen Prata. Ela apresentou um currículo interativo e digital para alunos da rede pública. A plataforma é a nova proposta da Secretaria de Estado da Educação para os ensinos fundamental e médio. Em reunião conjunta, as comissões de Justiça, Cidadania e Finanças aprovaram um projeto de lei complementar da Defensoria Pública Estadual. A matéria cria o cargo de ouvidor geral na instituição e implementa a coordenação da Escola Superior da Defensoria.
E a Comissão de Finanças também realizou reunião ordinária para aprovar o calendário de tramitação do projeto da LDO. A lei define as diretrizes que vão orientar a elaboração do orçamento para o próximo ano. De acordo com o cronograma aprovado, os deputados já poderão enviar suas emendas à lei a partir desta segunda-feira. Já a Comissão de Infraestrutura aprovou visita técnica à cidade mineira de Mariana, onde ocorreu o rompimento de barragem da Samarco há 6 meses. O colegiado vai convidar o presidente do Legislativo de Minas Gerais para participar da agenda, ao lado de técnicos da mineradora. Um dos objetivos da visita é verificar as pendências para que a empresa volte a funcionar. Uma sessão especial e uma solene também marcaram as atividades legislativas durante a semana. A solene foi realizada em homenagem aos assistentes sociais. Além do reconhecimento ao trabalho de 39 profissionais da área, o evento comemorou o Dia do Assistente Social, celebrado oficialmente em 15 de maio. A sessão foi proposta pela deputada Eliana Dadalto. Já a sessão especial foi promovida para discutir a consciência e atenção aos portadores de lúpus. O repórter Vanderlei Araújo acompanhou o debate e tem mais informações para a gente. Lucena, o evento foi promovido pelo deputado Marcos Bruno. O deputado está aqui ao nosso lado e vai falar mais sobre a importância deste debate. Deputado, a Assembleia Legislativa abrindo as portas para debater um tema importantíssimo, o lúpus, uma doença gravíssima. Como que o senhor avalia essa discussão que houve aqui? Olha, exatamente. O lúpus, embora seja uma doença extremamente grave, ele ainda é muito desconhecido por algumas pessoas. Eu acho que a gente traz o debate, abre o debate para a sociedade capixaba, conscientizando as pessoas e principalmente o poder público, né, da importância de uma maior atenção aos portadores dessa doença. O Poder Legislativo, através da nossa equipe, nós criamos, através de um projeto de lei, o dia de atenção aos portadores do lúpus aqui no Espírito Santo, dia 10 de maio. Nós esperamos que com essa iniciativa, com esses debates, hoje nós tivemos aqui técnicos, especialistas, pessoas portadoras da doença, que com todo esse debate nós iniciaremos aí um movimento que eu tenho certeza e muita fé em Deus que irá contribuir para que novas políticas públicas e ações do poder público estadual, municipal e até mesmo federal possam alcançar essas famílias e diminuir um pouco das suas dificuldades. Ok, deputado, obrigado pela entrevista. E nós estamos aqui com uma portadora de lúpus, a senhora Odeísa, que já convive com esse problema há alguns anos, né, dona Odeísa? Como é conviver com lúpus? Sim, conviver com lúpus é uma situação muito complicada, é difícil, porque a doença ela é devastadora, ela é pior que câncer, porque eu tive o câncer e estou em tratamento a partir de março do ano que vem que eu retorno, e o lúpus não tem cura. Eu adquiri a doença, descobri a doença em 93, a partir de então eu tinha convênio, ele causou vários problemas, existem 3 tipos de lúpus, que é o eritematoso sistêmico, que ele pega só pele, o eritematoso que toma todo o corpo e o de remédio. O de remédio ele é controlável, o que atinge todos os órgãos não, que é um dos casos. Então toda pessoa portadora de lúpus, ela sente muitas dores nas articulações, dores no corpo num dia, no outro ela está bem, às vezes ela está bem e ela sente esse problema, onde ela é discriminada porque as pessoas não percebem, você olhando aparentemente é uma pessoa sadia, mas no entanto a pessoa não consegue trabalhar. O lúpus ele desencadeia síndrome de Sjögren, síndrome do anticorpo fosfolipídio, a fibromialgia, a artrite, a artrose, levando às vezes a pessoa até a cadeira de roda e em outros casos à morte. O que vocês estão precisando em termos de melhoria no atendimento? Olha, o SUS ele oferece o tratamento laboratorial, ele oferece o tratamento de atendimento médico, consultório. A gente se esbarra muitas vezes nos exames solicitados para o lúpus. E em exames mais caros, como uma abdômen total, uma outra coisa mais séria, a gente demora meses para conseguir. E assim, a gente precisa ter um emocional tranquilo. O portador de lúpus, muitas vezes, ele ganha pouco, até por ser aposentado ou por não ter aposentadoria, como muita gente tem. Ele precisa de mais recurso de ônibus para que ele possa se deslocar. Nós temos, assim, Vitória que forneceu o passe livre, mas às vezes o passe livre não é fornecido dentro do Transcol. E a gente
precisa sair, porque o emocional tem que estar bem. E conviver hoje em dia, o emocional já é um tratamento difícil. Então tem muito a agradecer esse momento de agora, porque eu sou uma pessoa que já teria falecido antes, né? E eu tive essa grande oportunidade. Tá bom, dona Odeísa, obrigado pela entrevista. Portanto, dona Odeísa relatando aí várias dificuldades enfrentadas pelos portadores de lúpus. Voltamos ao estúdio. O Jornal Panorama de hoje fica por aqui, mas a programação da TV Allis Digital continua com muita cultura e informação de qualidade para você. Obrigada pela companhia de sempre, a gente se vê.